Passamos agora a apresentar nosso projeto interdisciplinar de curso PIC, do curso de Engenharia de Produção EAD, quinto período. Sobre a orientação do professor Roger, o grupo é formado por Cristiano, Fernanda, Moisés e Thaís. Olá pessoal, meu nome é Thaís. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso PIC desse período. Nós desenvolvemos uma proposta de melhoria para uma empresa que é especialista na fabricação de produtos para alimentação animal, e a ideia foi auxiliá-la a controlar o volume de repasse do setor de extrusão da unidade 3 dessa empresa. O objetivo principal nosso foi compreender as aplicações da engenharia de processo no contexto industrial. E para conseguir desenvolver esse projeto, nós realizamos um estudo de caso nessa empresa, onde nós podemos coletar dados da organização, realizar entrevistas com os colaboradores e observações em loco. A seguir, a minha colega Fernanda vai falar um pouco mais sobre o nosso projeto. Olá pessoal, eu sou a Fernanda. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a produção e seu contexto histórico. Um dos maiores desafios da indústria em meio a uma atmosfera de concorrência é manter um alto padrão de qualidade. E atualmente, no ambiente de constantes alterações, as fábricas elas precisam se esforçar para ser eficazes nos seus processos de produção e capazes de produzir a baixos custos. Então, a engenharia de produção ela tem um papel relevante na melhoria e implementação de sistemas envolvendo não só tecnologias e processos, mas também pessoal, clientes, fornecedores e governo. Então, nas primeiras décadas da Revolução Industrial, a produção ela se dava predominantemente de forma artesanal. E depois, com o aumento de produtividade, que a produção foi ficando mais mecanizada. Então, já na segunda década do século XX, com o advento da administração científica de Taylor e da linha de produção de Ford, ocorreram melhorias significativas de produtividade industrial. Entretanto, à medida que a oferta de produtos começou a superar a procura, as restrições da competição determinaram que as ineficiências elas devessem ser reduzidas drasticamente. Então, aí, de acordo com Alves, atualmente são necessários métodos ou técnicas que possam ser utilizados por todos em direção aos objetivos de sobrevivência e desenvolvimento da organização. Para a realização do presente trabalho, foi feita uma pesquisa estruturada em campo numa grande empresa de nutrição animal na cidade de Três Corações, no sul de Minas Gerais. Essa pesquisa teve como objetivo buscar soluções práticas e objetivas para um dos problemas que a empresa vinha enfrentando no seu setor de extrusão. Além da pesquisa em campo, foi utilizado pesquisas bibliográficas e documentos internos da empresa como fontes secundárias de informação. Também utilizamos, durante todo o trabalho, ferramentas da qualidade e apoio em matérias que a gente cursa durante o semestre letivo. A intenção do nosso trabalho é buscar solução objetiva e imediata para o problema que a empresa vem enfrentando em relação à geração de repasse no setor de extrusão. Olá, eu sou Moisés, aluno do curso de Engenharia de Produção no quinto período. A empresa e seu processo de produção. A empresa estudada está localizada na cidade de Três Corações, no estado de Minas Gerais. Atua no ramo de nutrição animal e foi fundada no Brasil em 1975. A organização exporta seus produtos para todos os continentes do mundo e está entre as líderes do mercado mundial. A companhia conta com equipamentos de última geração, profissionais especializados e, além de investir no desenvolvimento de novas tecnologias, ela é comprometida com a qualidade. A empresa possui certificação ISO 9001, GMP e HACCP, que asseguram as boas práticas de fabricação, bem como a segurança alimentar.
Os produtos são fabricados buscando atender às reais necessidades dos clientes e é produzida em diversas linhas, de acordo com a necessidade alimentar dos animais. A produção segue um alto padrão de eficiência e ocorre em 8 unidades da organização. O estudo esteve focado especificamente na unidade 3 da empresa, e o processo fabril desta unidade segue-se basicamente conforme o processo de produção. O processo inicia-se na recepção de matérias-primas, onde é separado os macros ingredientes e os micros ingredientes. São encaminhados para o setor de mistura, onde que de acordo com cada formulação é realizado essa mistura no misturador. Em seguida, esse misturador, depois de um tempo já determinado no controle de processo, esse produto ele vai para os moinhos, onde ele chega a granulometria a menos de 1 milímetro. Esta granulometria é responsável pela digestibilidade do alimento, bem como também a aparência final do produto. Em seguida, segue o processo de extrusão. Passa pela balança Schenck, depois vai para o condicionador da extrusora, onde o produto recebe água e vapor, é realizado o cozimento. Após esse cozimento, o produto passa para o canhão, onde é formatado e depois sobe para o secador através de um pneumático. Nesse secador, o produto é retirado a quantidade de água, chegando a uma umidade adequada de acordo com cada formulação. Depois passa o recobridor, onde recebe os palatabilizantes, que são responsáveis para dar o sabor e aroma ao alimento. Em seguida, o produto é resfriado, depois ele é armazenado nos tanques, depois segue para os tanques de ensaque, onde o produto é embalado e segue-se depois para a expedição. Hoje, o grande desafio enfrentado pela organização estudada é a geração de repasse no setor de extrusão. O repasse é todo produto que não está dentro das especificações registradas no controle de processo, ou seja, é aquele produto que não atingiu a característica ideal. O repasse é um produto gerado numa linha nobre da unidade, né? Uma linha que a gente pode aqui classificar como classe A. É um produto que, para ser produzido, custa caro, usa matéria-prima de primeira linha. Então, todo o repasse gerado afeta diretamente o lucro da companhia. Ele não é descartado, porém, ele é reprocessado num produto de linha inferior, que poderia ter uma matéria-prima muito mais barata, né, muito mais em conta, mas, no entanto, acaba se usando o repasse porque ele já foi produzido, né, de forma errônea na classe A. É importante a gente entender aqui que a organização ela tem o controle desse repasse. Ela sabe que esse repasse existe e ela sabe o quanto é gerado por dia. Porém, ela não consegue determinar de forma clara quais máquinas e quais turnos geram maior número de repasse, né? E o que dificulta o gerenciamento dos dados, porque a gente sabe que para gerenciar é preciso mensurar, é preciso que a gente identifique onde está o problema. Então, nosso trabalho vai coincidir com isso. Buscar elementos que ajudem a organização a entender melhor como é gerado esse repasse, como ele pode ser tratado, para que os valores fiquem dentro da meta estipulada pela organização, né? Isso vai afetar diretamente o resultado final da empresa, porque ela vai deixar de consumir uma matéria-prima cara num produto que não é um produto de primeira linha. Ok? Então a gente passa agora a explicar melhor isso, utilizando algumas ferramentas da qualidade, né, e baseando o nosso estudo todo em cima de alguns conhecimentos já aplicados em outras empresas. Tá? Então agora a gente passa a esmiuçar melhor essa nossa ideia. É claro, o tempo que a gente tem para fazer esse estudo ele é um tempo pequeno, então muitas das perguntas que a gente tinha como objetivo de respostas, a gente vai ter que, infelizmente, simplificar e buscar um resultado mais imediato do que buscar a fundo a causa desses problemas. Então, para auxiliar a empresa, nós desenvolvemos uma proposta de melhoria. E foi observado, através das entrevistas que nós fizemos com os gestores,
que o maior desafio naquele momento seria auxiliar a companhia a atingir a meta de volume de repasse gerado mensalmente. Isso já vinha impactando nos resultados da empresa há cerca de um ano, quando a empresa deixou de atingir quase que mensalmente a meta. Isso obviamente causa uma situação muito ruim, né? Só que não atingir a meta do volume de repasse não significa que seja o problema. O problema, na verdade, é o volume de repasse, é o quanto de repasse está sendo gerado. Não atingir a meta é apenas um efeito desse problema. Então, como a empresa estava focada muito em relação a esse problema da meta, em atingir a meta, em reduzir o volume de repasse para se atingir a meta, a gente percebeu que seria necessário traçar duas ações. Uma ação imediata, que o objetivo era atingir a meta num curto prazo, só que uma ação imediata, ela auxiliaria rapidamente a resolver as consequências do problema, evitando até danos maiores à lucratividade da empresa, mas é uma solução momentânea, porque ela não ataca diretamente a causa raiz do problema. Essa ação imediata, ela tem a função de contenção e, obviamente, para que o problema seja completamente solucionado ou que ele seja minimizado, os efeitos desse problema sejam realmente minimizados a longo prazo, seria necessário a gente também desenvolver um plano de ação que auxiliasse a empresa a encontrar as ações corretivas e preventivas para atacar diretamente a causa raiz. Então, a gente primeiramente teve que auxiliar a empresa a compreender e distinguir a diferença entre os efeitos, os problemas e as causas, porque algumas vezes nós observamos que isso não estava muito claro. Por exemplo, a empresa via o não atingimento da meta como um problema. Na verdade, esse era apenas o efeito do problema. Então, a seguir a gente vai falar um pouco mais sobre essas ações que nós desenvolvemos. Ação imediata sugerida. Para auxiliar a unidade 3 a atingir rapidamente a sua meta de volume de repasse, foi necessário identificar qual ação poderia cooperar com a organização, gerando o menor número de gargalos. E isso se deve ao risco inerente de uma ação de contenção, pois a proposta não é desencadear novos problemas. Então foi necessário realizar uma avaliação de risco, e essa avaliação ela tem como objetivo minimizar os impactos de uma ação, de uma determinada ação. Então, para isso, nós desenvolvemos uma planilha para controlar a cada hora o volume de repasse, e isso também por máquina. E essa planilha ela foi elaborada com o auxílio dos líderes da empresa para auxiliar os operadores a identificar o momento em que o volume de repasse foi ultrapassado. Então, quando o volume de repasse da última hora não atinge a meta estipulada no controle, o operador ele deve verificar o processo e identificar onde que está a falha. E ao identificar a falha, inicia-se imediatamente o plano de ação para a correção da mesma. Passando a avaliar agora, né, o resultado do controle de repasse que a gente propôs, né, ali hora a hora, como explicado anteriormente, a gente pode avaliar ele de forma muito positiva, né? É claro, esse controle ele não leva a gente a resolver de fato o problema. Por quê? Nós não conseguimos, através dele, identificar qual a causa raiz do problema, né? Isso a empresa vai ter que avaliar com mais calma, né? Buscar dentro das suas ocorrências, né? Quais fatos
mais se repetem, utilizar de outras ferramentas, né, da qualidade, talvez ali esmiuçar melhor o seu processo, né, entender aonde está as principais ocorrências de paradas, qual turno, qual máquina. Mas claramente, né, um procedimento simples como esse controle que a gente passou a implementar desde nossa sugestão ali no começo do trabalho e durante as semanas que a gente pôde acompanhar, trouxe para a empresa algo que talvez ela não tivesse ainda se atentado. Que é, se você tem um problema de tal magnitude, você precisa estancar a sangria. É o primeiro passo, né? E foi isso que essa planilha que a gente propôs veio fazer. A gente consegue identificar na hora o problema e controlá-lo. E isso mostrou ao longo das semanas, como a gente pode observar no gráfico, que a meta mensal vai cair, né? A meta que estava ali na casa de 9, 10, em alguns meses tinha ultrapassado até o limite de 12%. Durante as semanas que a gente acompanhou, e com a implantação da planilha, veio em 7,7, abaixo da meta que é 8. Né? Isso resolve todo o problema? É como eu disse, não. A empresa vai continuar os estudos e vai talvez ali com a sua equipe, que conhece muito mais o processo do que nós, encontrar outras soluções. Mas só para se ter uma ideia, né, só com essa diminuição do volume de repasse, a empresa conseguiu uma economia ali de aproximadamente R$282 mil. Por quê? O valor do repasse, como eu já tinha explicado anteriormente, ele é muito maior do que o valor da matéria-prima no reprocessamento. Então, se a gente pegar esse valor e o índice gerado de repasse, com a matemática simples a gente chega num custo adicional. Então, você está tirando um custo mensal de R$282 mil, é um custo muito significativo, né? Então, através de sugestão de melhoria, a gente passou a tratar rapidamente alguns eventos que desencadeavam o excesso do volume de repasse, né? E o resultado dessa ação foi muito bem recebido pelo executivo da empresa, porque a gente, como eu disse anteriormente, a gente acabou ali tampando uma sangria que estava desatada, né? E agora a gente já acaba, até por questão de tempo, não conseguindo ir a fundo na causa raiz do problema, mas diante dessa apuração, desses valores que a gente apresentou para eles, é possível que eles, com as suas equipes que conhecem o processo, com os seus líderes, supervisores, equipe técnica, engenheiros de produção, busquem juntos, né, encontrar quais são essas causas raízes e eliminar. E aí, sim, ter o controle ideal do processo e o gerenciamento ideal desse processo, né, de geração de repasse, trazendo ele talvez até para níveis inferiores e até mudando a meta no futuro, quem sabe. Plano de ações corretivas e preventivas sugerido. Para que uma organização consiga atingir os seus objetivos, ela precisa trabalhar de forma integrada, promovendo continuamente ações que elevem o seu nível de eficiência e eficácia. Quando uma organização não atinge suas metas ou produz um produto não conforme, e as causas são universais, neste momento é preciso identificar a causa raiz do problema e não o sintoma ou a causa imediata. Necessita-se de uma integração entre as ferramentas estatísticas e analíticas com os métodos de soluções de problemas. A partir da incerteza de qual é a raiz do problema que nos afeta, somos levados naturalmente a desencadear inferências. No ambiente de trabalho, quando o problema surge, inicia-se uma manifestação de inferências coletivas. Este evento normalmente nos afasta dos fatos reais e nos impossibilita de compreender a complexidade do problema. A multiplicidade das causas de um problema não torna a solução mais difícil. A dificuldade está apenas em localizar a causa raiz. A ação imediata que nós sugerimos claramente trouxe resultados muito positivos para a empresa. Só que nós também nos preocupamos em assegurar que novos gargalos não ocorreriam através dessa ação de contenção, o que é muito comum.
Por quê? Por exemplo, no controle que nós sugerimos, o operador ele também vai estar focado em alimentar esse controle de dados. Isso pode ocasionar no desvio de atenção do operador, que pode ocasionar falhas na produção. Esse pode ser um novo gargalo. Outro exemplo é se a cada hora o operador tiver que parar o processo para atacar a causa do volume de repasse em excesso, ele obviamente pode acabar impactando na produção e no resultado final da empresa. Esse não é o objetivo. Gargalos não foram observados nesse período de um mês onde o controle foi implementado, mas nada impede que a longo prazo, que no decorrer do tempo, utilizando esse controle, alguns gargalos não surjam. Então nós nos preocupamos em auxiliar a empresa a desenvolver um plano que chegue a uma ação corretiva, uma ação que efetivamente bloqueie o problema, e em ações preventivas que auxiliem na redução da probabilidade de reocorrência desses problemas. Então nós observamos que a empresa ela já utiliza de ferramentas da qualidade, de ferramentas estatísticas, analíticas, para análise e solução de problemas. Só que essas ferramentas elas não estão integradas, elas não seguem um ciclo para ocorrerem. E foi observado então que o PDCA não estava rodando efetivamente na organização. O que seria o PDCA? O PDCA ele auxilia no planejamento, na realização, verificação e ação para redução de não conformidades. Então, o ciclo PDCA é essencial, ele nunca para, ele nunca vai parar dentro da empresa, ele vai rodar continuamente dentro da empresa. E a gente observou que o ciclo PDCA não estava rodando, porque não havia planejamento, não haviam verificações, né, para certificar de que as ações estavam realmente atacando a causa raiz. Então tudo estava restringindo a trabalhar, a atacar diretamente o efeito. Então a gente percebeu que o ciclo PDCA ele estava sendo subestimado nesse processo. Outra ferramenta também que a gente pode observar que auxiliaria no diagnóstico de novos problemas após a correção é o MASP, que é o método de análise e solução de problemas. Então, para auxiliar a empresa a efetivamente atuar com o MASP e com o PDCA, nós desenvolvemos um quadro que deixa de forma clara as etapas, os objetivos e vincula algumas ferramentas e ações que podem ser utilizadas dentro desse ciclo. Através desse quadro, a gente tentou deixar muito claro para a empresa como o fluxo de como poderia ocorrer as ações, né? Então a gente primeiramente identificaria o problema, observaria o problema, faria uma análise do problema e um plano de ação para atacar o problema. Obviamente que isso tudo iria convergir e identificar essencialmente a causa raiz desse problema, porque a ação só seria efetiva uma vez que atacada a causa raiz desse problema. E aí a gente organizou as ferramentas que a empresa já utilizava dentro desse quadro e criou também uma coluna de status para a empresa certificar de que cada etapa está realmente ocorrendo ou se ela está em progresso, e aí ela conseguir controlar e fazer a utilização efetiva do ciclo PDCA e do MASP dentro da sua gestão. A gente enxerga que essa seria a melhor forma da empresa identificar a causa raiz, desenvolver plano de ação
e planos preventivos para atacar o problema que é o volume gerado de repasse, e isso seria realmente a forma mais eficaz, mais eficiente de solucionar o problema da empresa. Através da pesquisa realizada, foi possível concluir que tratar o efeito de um problema é muito comum entre as organizações. Além disso, identificar a causa raiz e atacar tal agente que desencadeia as ocorrências é fundamental para alcançar verdadeiramente a melhora do processo. Utilizar ferramentas estatísticas, analíticas e métodos de solução de problema, essa é a melhor tática para encontrar um plano de ação eficaz. Então, a empresa estudada ela demonstrou utilizar ferramentas estatísticas para controle e monitoramento dos processos. Só que, entretanto, não ficou claro se tais ferramentas são utilizadas efetivamente para identificar e tratar a causa raiz da geração do repasse. O não atendimento da meta de volume de repasse, esse foi apenas um efeito do problema. E tratar esse sintoma resulta em uma melhora temporária. Dessa forma, a ação imediata proposta ela teve o objetivo apenas de conter os efeitos do problema. Mas cabe ressaltar que, quando desenvolvemos ações que não tratam diretamente a causa raiz do problema, o processo ele pode ser exposto a novos gargalos e, consequentemente, a novos problemas. Então, devido ao tempo disponível para desenvolvimento do estudo, não foi possível a gente auxiliar diretamente a empresa a chegar na raiz do problema. Dessa forma, buscou-se despertar a importância em seguir o ciclo PDCA através da utilização de um quadro que organiza as etapas, objetivos, ferramentas, ações e status para certificar que cada passo ele foi seguido. Então, adotar cada fase do ciclo PDCA, certamente a empresa ela será direcionada para uma solução efetiva que vai reduzir o volume de geração de repasse na unidade 3. E a seguir nós apresentaremos as nossas referências bibliográficas. Agradecimento. Agradecemos à Universidade UNES e a todos os professores que, através do PIC, nos proporcionam a possibilidade de ampliar nossos conhecimentos e colaboram para a nossa formação profissional. Em especial, gostaríamos de agradecer ao coordenador e professor do curso de Engenharia de Produção, professor Roger Antônio, nosso orientador. A todos, o nosso muito obrigado.